Parte 2º, Meios da proteção. Capítulo 6º, Órgãos competentes. Artigo 33. São competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes nesta Convenção: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Comissão, e b. a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Corte. Capítulo 7º, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Seção 1, Organização. Artigo 34. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de 7 membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. Artigo 35. A comissão representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos. Artigo 36. Os membros da comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembleia Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados-membros. 2. Cada um dos referidos governos pode propor até 3 candidatos, nacionais do Estado que os propuser ou de qualquer outro Estado-membro da Organização dos Estados Americanos. Quando for proposta uma lista de 3 candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional de Estado diferente do proponente. Artigo 37. Os membros da comissão serão eleitos por 4 anos e só poderão ser reeleitos uma vez. Porém, o mandato de 3 dos membros designados na primeira eleição expirará ao cabo de 2 anos logo depois da referida eleição. Serão determinados por sorteio, na Assembleia Geral, os nomes desses 3 membros. 2. Não pode fazer parte da comissão mais de um nacional de um mesmo Estado. Artigo 38. As vagas que ocorrerem na comissão, que não se devam à expiração normal do mandado, serão preenchidas pelo Conselho Permanente da Organização, de acordo com o que dispuser o Estatuto da Comissão. Artigo 39. A comissão elaborará seu estatuto e submetê-lo à aprovação da Assembleia Geral e expedirá seu próprio regulamento. Artigo 40. Os serviços de secretaria da comissão devem ser desempenhados pela unidade funcional especializada que faz parte da Secretaria-Geral da Organização e deve dispor dos recursos necessários para cumprir as tarefas que lhe forem confiadas pela comissão. Seção 2, Funções. Artigo 41. A comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos, e no exercício do seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições: a. Estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América. b. Formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos. c. Preparar os estudos ou relatórios que considerar convenientes para o desempenho de suas funções. d. Solicitar aos governos dos Estados-membros que lhe proporcionem informações sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos. E atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, lhe formularem os Estados-membros sobre questões relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que eles lhes solicitarem. f. Atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua autoridade, de conformidade com o disposto nos artigos 44 a 51 desta Convenção e g. Apresentar um relatório anual à Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Artigo 42. Os Estados-partes devem remeter à comissão cópia dos relatórios e estudos que, em seus respectivos campos, submetem anualmente às comissões executivas do Conselho Interamericano Econômico e Social e do Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, a fim de que aquela vele por que se promovam os direitos decorrentes das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. Artigo 43. Os Estados-partes obrigam-se a proporcionar à comissão as informações que esta lhe solicitar sobre a maneira pela qual o seu direito interno assegura a aplicação efetiva de quaisquer disposições desta Convenção. Seção 3, Competência. Artigo 44.
Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da organização pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta convenção por um Estado-parte. Artigo 45. Todo Estado-parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece a competência da comissão para receber e examinar as comunicações em que um Estado-parte alegue haver outro Estado-parte incorrido em violações dos direitos humanos estabelecidos nesta convenção. As comunicações feitas em virtude deste artigo só podem ser admitidas e examinadas se forem apresentadas por um Estado-parte que haja feito uma declaração pela qual reconheça a referida competência da comissão. A comissão não admitirá nenhuma comunicação contra um Estado-parte que não haja feito tal declaração. As declarações sobre reconhecimento de competência podem ser feitas para que esta vigore por tempo indefinido, por período determinado ou para casos específicos. As declarações serão depositadas na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, a qual encaminhará cópia das mesmas aos Estados-membros da referida organização. Artigo 46. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida pela comissão, será necessário que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos. Que seja apresentada dentro do prazo de 6 meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva. Que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional, e que no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição. As disposições das alíneas A e B do inciso 1 deste artigo não se aplicarão quando não existir na legislação interna do Estado de que se tratar, o devido processo legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados. Não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los e houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. Artigo 47. A comissão declarará inadmissível toda petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 quando não preencher algum dos requisitos estabelecidos no artigo 46. Não expuser fatos que caracterizem violação dos direitos garantidos por esta convenção. Pela exposição do próprio peticionário ou do Estado, for manifestamente infundada a petição ou comunicação ou for evidente sua total improcedência, ou for substancialmente reprodução de petição ou comunicação anterior, já examinada pela comissão ou por outro organismo internacional. Seção 4. Processo. Artigo 48. A comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se alegue violação de qualquer dos direitos consagrados nesta convenção, procederá da seguinte maneira: se reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação, solicitará informações ao governo do Estado ao qual pertença a autoridade apontada como responsável pela violação alegada e transcreverá as partes pertinentes da petição ou comunicação. As referidas informações devem ser enviadas dentro de um prazo razoável, fixado pela comissão ao considerar as circunstâncias de cada caso. Recebidas as informações, ou transcorrido o prazo fixado sem que sejam elas recebidas, verificará se existem ou subsistem os motivos da petição ou comunicação. No caso de não existirem ou não subsistirem, mandará arquivar o expediente. Poderá também declarar a inadmissibilidade ou a improcedência da petição ou comunicação, com base em informação ou prova superveniente. Se o expediente não houver sido arquivado, e com o fim de comprovar os fatos, a comissão procederá com conhecimento das partes a um exame do assunto exposto na petição ou comunicação se for necessário e conveniente. A comissão procederá a uma investigação para cuja eficaz realização solicitará, e os estados interessados lhe proporcionarão, todas as facilidades necessárias.
e poderá pedir aos estados interessados qualquer informação pertinente e receberá, se isso lhe for solicitado, as exposições verbais ou escritas que apresentarem os interessados e por-se à disposição das partes interessadas, a fim de chegar a uma solução amistosa do assunto, fundada no respeito aos direitos humanos reconhecidos nesta Convenção. 2. Entretanto, em casos graves e urgentes, pode ser realizada uma investigação, mediante prévio consentimento do Estado em cujo território de alegue haver sido cometida a violação, tão somente com a apresentação de uma petição ou comunicação que reúna todos os requisitos formais de admissibilidade. Artigo 49. Se houver chegado a uma solução amistosa de acordo com as disposições do inciso 1-f do artigo 48, a comissão redigirá um relatório que será encaminhado ao peticionário e aos Estados-partes nesta Convenção e posteriormente transmitido para sua publicação. Ao secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, o referido relatório conterá uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada se qualquer das partes no caso solicitar, ser-lhe-á proporcionada a mais ampla informação possível. Artigo 50. Se não se chegar a uma solução, e dentro do prazo que for fixado pelo Estatuto da Comissão, esta redigirá um relatório no qual exporá os fatos e suas conclusões se o relatório não representar, no todo ou em parte, o acordo unânime dos membros da comissão. Qualquer deles poderá agregar ao referido relatório seu voto em separado. Também se agregarão ao relatório as exposições verbais ou escritas que houverem sido feitas pelos interessados em virtudes do inciso 1 e do artigo 48. 2. O relatório será encaminhado aos estados interessados, aos quais não será facultado publicá-lo. 3. Ao encaminhar o relatório, a comissão pode formular as proposições e recomendações que julgar adequadas. Artigo 51. Se no prazo de 3 meses a partir da remessa aos estados interessados do relatório da comissão, o assunto não houver sido solucionado ou submetido à decisão da Corte pela comissão ou pelo estado interessado, aceitando sua competência, a comissão poderá emitir, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, sua opinião e conclusões sobre a questão submetida à sua consideração. 2. A comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o Estado deve tomar as medidas que lhe competirem para remediar a situação examinada. 3. Transcorrido o prazo fixado, a comissão decidirá, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, se o Estado tomou ou não medidas adequadas e se publica ou não seu relatório. Capítulo 8º. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Seção 1. Organização. Artigo 52. A corte compor-se-á de 7 juízes nacionais dos Estados-membros da organização, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos. 2. Não deve haver 2 juízes da mesma nacionalidade. Artigo 53. Os juízes da Corte serão eleitos, em votação secreta e pelo voto da maioria absoluta dos Estados-partes na Convenção, na Assembleia Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos mesmos Estados. 2. Cada um dos Estados-partes pode propor até 3 candidatos, nacionais do Estado que os propuser ou de qualquer outro Estado-membro da Organização dos Estados Americanos. Quando se propuser uma lista de 3 candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional de Estado diferente do proponente. Artigo 54. Os juízes da Corte serão eleitos por um período de 6 anos e só poderão ser reeleitos uma vez o mandato de 3 dos juízes designados na primeira eleição expirará. Ao cabo de 3 anos imediatamente depois da referida eleição, determinar-se-ão por sorteio, na Assembleia Geral, os nomes desses 3 juízes. 2. O juiz eleito para substituir outro cujo mandato não haja expirado, completará o período deste. 3. Os juízes permanecerão em suas funções até o término dos seus mandatos. Entretanto, continuarão funcionando nos casos de que já houverem tomado conhecimento e que se encontrem em fase de sentença e, para tais efeitos, não serão substituídos pelos novos juízes eleitos. Artigo 55. O juiz que for nacional de algum dos Estados-partes no caso submetido à Corte conservará o seu direito de conhecer o mesmo. 2. Se um dos juízes chamados a conhecer do caso for de nacionalidade de um dos Estados-partes,
Outro Estado parte no caso poderá designar uma pessoa de sua escolha para integrar a Corte na qualidade de juiz ad hoc. 3. Se dentre os juízes chamados a conhecer do caso, nenhum for da nacionalidade dos Estados partes, cada um destes poderá designar um juiz ad hoc. 4. O juiz ad hoc deve reunir os requisitos indicados no artigo 52. 5. Se vários Estados partes na Convenção tiverem o mesmo interesse no caso, serão considerados como uma só parte. Para os fins das disposições anteriores, em caso de dúvida, a Corte decidirá. Artigo 56. O quórum para as deliberações da Corte é constituído por 5 juízes. Artigo 57. A comissão comparecerá em todos os casos perante a Corte. Artigo 58. A Corte terá sua sede no lugar que for determinado, na Assembleia Geral da Organização, pelos Estados partes na Convenção, mas poderá realizar reuniões no território de qualquer Estado-membro da Organização dos Estados Americanos em que o considerar conveniente pela maioria dos seus membros, mediante prévia aquiescência do Estado respectivo. Os Estados partes na Convenção podem, na Assembleia Geral, por 2/3 dos seus votos, mudar a sede da Corte. 2. A Corte designará seu secretário. 3. O secretário residirá na sede da Corte e deverá assistir às reuniões que ela realizar fora da mesma. Artigo 59. A Secretaria da Corte será por esta estabelecida e funcionará sob a direção do secretário da Corte, de acordo com as normas administrativas da Secretaria-Geral da Organização. Em tudo o que não for incompatível com a independência da Corte, seus funcionários serão nomeados pelo secretário-geral da Organização, em consulta com o secretário da Corte. Artigo 60. A Corte elaborará seu estatuto e submetê-lo à aprovação da Assembleia Geral e expedirá seu regimento. Seção 2. Competência e funções. Artigo 61. Somente os Estados partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte. 2. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos nos artigos 48 a 50. Artigo 62. Todo Estado parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta Convenção. 2. A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição de reciprocidade. Por prazo determinado ou para casos específicos deverá ser apresentada ao secretário-geral da organização, que encaminhará cópias da mesma aos outros Estados-membros da organização e ao secretário da Corte. 3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção que lhe seja submetido, desde que os Estados partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como prevêem os incisos anteriores, seja por convenção especial. Artigo 63. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegido nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. 2. Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes. Se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão. Artigo 64. Os Estados-membros da organização poderão consultar a Corte sobre a interpretação desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos. Os Estados americanos também poderão consultá-la no que lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo 10º da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 2. A Corte, a pedido de um Estado-membro da organização, poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais. Artigo 65. A Corte submeterá à consideração da Assembleia Geral da Organização,
em cada período ordinário de sessões, um relatório sobre suas atividades no ano anterior de maneira especial, e com as recomendações pertinentes, indicará os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento às suas sentenças. Seção 3. Processo. Artigo 66. Uma sentença da Corte deve ser fundamentada. 2. Se a sentença não expressar no todo ou em parte a opinião unânime dos juízes, qualquer deles terá direito a que se agregue à sentença o seu voto dissidente ou individual. Artigo 67. A sentença da Corte será definitiva e inapelável em caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença. A Corte interpretá-la-á, a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro de 90 dias a partir da data da notificação da sentença. Artigo 68. Os Estados partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo o caso em que forem partes. 2. A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado. Artigo 69. A sentença da Corte deve ser notificada às partes no caso e transmitida aos Estados partes na Convenção. Capítulo 9. Disposições comuns. Artigo 70. Os juízes da Corte e os membros da Comissão gozam, desde o momento de sua eleição e enquanto durar o seu mandato, das imunidades reconhecidas aos agentes diplomáticos pelo direito internacional durante o exercício dos seus cargos gozam, além disso, dos privilégios diplomáticos necessários para o desempenho de suas funções. 2. Não se poderá exigir responsabilidade em tempo algum dos juízes da Corte, nem dos membros da Comissão, por votos e opiniões emitidos no exercício de suas funções. Artigo 71. Os cargos de juiz da Corte ou de membro da Comissão são incompatíveis com outras atividades que possam afetar sua independência ou imparcialidade conforme o que for determinado nos respectivos estatutos. Artigo 72. Os juízes da Corte e os membros da Comissão perceberão honorários e despesas de viagem na forma e nas condições que determinarem os seus estatutos, levando em conta a importância e independência de suas funções. Tais honorários e despesas de viagem serão fixados no orçamento-programa da Organização dos Estados Americanos, no qual devem ser incluídas, além disso, as despesas da Corte e da sua secretaria para tais efeitos. A Corte elaborará o seu próprio projeto de orçamento e submetê-lo à aprovação da Assembleia Geral, por intermédio da Secretaria-Geral. Esta última não poderá nele introduzir modificações. Artigo 73. Somente por solicitação da Comissão ou da Corte, conforme o caso, cabe à Assembleia Geral da Organização resolver sobre as sanções aplicáveis aos membros da Comissão ou aos juízes da Corte que incorrerem nos casos previstos nos respectivos estatutos. Para expedir uma resolução, será necessária a maioria de 2/3 dos votos dos Estados-membros da organização, no caso dos membros da Comissão, e, além disso, de 2/3 dos votos dos Estados-partes na Convenção, se tratar dos juízes da Corte. Parte 3º. Disposições gerais e transitórias. Capítulo 10º. Assinatura, ratificação, reserva, emenda, protocolo e denúncia. Artigo 74. Esta convenção fica aberta à assinatura e à ratificação ou adesão de todos os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos. 2. A ratificação desta convenção ou a adesão a ela efetuar-se-á mediante depósito de um instrumento de ratificação ou de adesão na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Esta convenção entrará em vigor logo que 11 estados houverem depositado os seus respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão com referência a qualquer outro estado que a ratificar ou que a ela aderir ulteriormente. A convenção entrará em vigor na data do depósito do seu instrumento de ratificação ou de adesão. 3. O secretário-geral informará todos os Estados-membros da organização sobre a entrada em vigor da Convenção. Artigo 75. Esta Convenção só pode ser objeto de reservas em conformidade com as disposições da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, assinada em 23 de maio de 1969. Artigo 76. Qualquer Estado parte diretamente e a Comissão ou a Corte, por intermédio do Secretário-Geral, podem submeter à Assembleia Geral, para o que julgarem conveniente, proposta de emenda a esta Convenção.
As emendas entrarão em vigor para os estados que ratificarem as mesmas na data em que houver sido depositado o respectivo instrumento de ratificação que corresponda ao número de 2/3 dos estados-partes nesta convenção. Quanto aos outros estados-partes, entrarão em vigor na data em que depositarem eles os seus respectivos instrumentos de ratificação. Artigo 77. De acordo com a faculdade estabelecida no artigo 31, qualquer Estado-parte e a Comissão podem submeter à consideração dos Estados-partes reunidos por ocasião da Assembleia Geral, projetos de protocolos adicionais a esta Convenção, com a finalidade de incluir progressivamente no regime de proteção da mesma outros direitos e liberdades. 2. Cada protocolo deve estabelecer as modalidades de sua entrada em vigor e será aplicado semente entre os Estados-partes no mesmo. Artigo 78. Os Estados-partes poderão denunciar esta Convenção depois de expirado um prazo de 5 anos, a partir da data de entrada em vigor da mesma e mediante aviso prévio de 1 ano, notificando o secretário-geral da organização, o qual deve informar as outras partes. 2. Tal denúncia não terá o efeito de desligar o Estado-parte interessado das obrigações contidas nesta Convenção, no que diz respeito a qualquer ato que, podendo constituir violação dessas obrigações, houver sido cometido por ele anteriormente à data na qual a denúncia produzir efeito. Capítulo 11. Disposições transitórias. Seção 1. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Artigo 79. Ao entrar em vigor esta Convenção, o secretário-geral pedirá por escrito a cada Estado-membro da organização que apresente, dentro de um prazo de 90 dias, seus candidatos a membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O secretário-geral preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos apresentados e a encaminhará aos Estados-membros da organização pelo menos 30 dias antes da Assembleia Geral seguinte. Artigo 80. A eleição dos membros da comissão far-se-á dentre os candidatos que figurem na lista a que se refere o artigo 79, por votação secreta da Assembleia Geral, e serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados-membros se, para eleger todos os membros da comissão, for necessário realizar várias votações, serão eliminados sucessivamente, na forma que for determinada pela Assembleia Geral, os candidatos que receberem menor número de votos. Seção 2. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Artigo 81. Ao entrar em vigor esta Convenção, o secretário-geral solicitará por escrito a cada Estado-parte que apresente, dentro de um prazo de 90 dias, seus candidatos a juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O secretário-geral preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos apresentados e a encaminhará aos Estados-partes pelo menos 30 dias antes da Assembleia Geral seguinte. Artigo 82. A eleição dos juízes da Corte far-se-á dentre os candidatos que figurem na lista a que se refere o artigo 81, por votação secreta dos Estados-partes, na Assembleia Geral, e serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados-partes se, para eleger todos os juízes da Corte, for necessário realizar várias votações, serão eliminados sucessivamente, na forma que for determinada pelos Estados-partes, os candidatos que receberem menor número de votos. Declaração Interpretativa do Brasil. Ao depositar a Carta de Adesão à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em 25 de setembro de 1992, o governo brasileiro fez a seguinte declaração interpretativa sobre os artigos 43 e 48, alínea d. O governo do Brasil entende que os artigos 43 e 48, alínea d, não incluem o direito automático de visitas e inspeções in loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão da anuência expressa do Estado.